Quais os impostos você vai pagar para fazer um lançamento digital? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você trabalha com o mercado digital fazendo lançamentos ou deseja iniciar no mercado digital e fazer lançamentos dos seus infoprodutos e tem dúvidas sobre a questão de pagamento de impostos, para quem já lançou, se está pagando realmente o menor imposto possível e para quem vai lançar, como pagar o menor imposto possível dentro da lei. Acompanhe este vídeo comigo. Então aqui eu vou simular um faturamento de 100 mil reais. Então, vamos supor, você fez ali um 6 em 7, né? 100 mil reais em 7 dias, e aí você tem 100 mil reais faturado e precisa tributar esses valores, ou pelo menos saber como que você vai tributar isso, qual que é o melhor regime tributário para que você pague o menor imposto possível. Aqui nós temos o regime do Simples Nacional, que para um faturamento de 100 mil ainda é o regime assim mais indicado, exceto em alguns casos específicos, dependendo se você vai ter ali um e-book junto com esse lançamento desse infoproduto, ou até mesmo ali toda a parte de instruções desse curso, que pode também ser considerado como um e-book. Mas caso a gente não considere nada de e-book, vamos supor que esse seja 100% um curso, que seja uma mentoria, que seja tudo videoaulas ou até mesmo aulas ao vivo que você está vendendo nesse lançamento, então você vai tributar tudo como um curso digital realmente. E aí, para isso, aqui no Simples Nacional, nós temos o anexo 3. Tá? O anexo 3 do Simples Nacional, ele é para imposto sobre a prestação de serviço, que é sobre os cursos que você está vendendo, não é um produto, assim como quando você vende um e-book, que aí é um produto. Então aqui no caso, nós temos o anexo 3 e ele é segregado por faixas de faturamento. Então eu vou simular aqui a faixa 1 e a faixa 2 para a gente ter uma noção. Se for uma empresa nova, uma empresa que está iniciando no mercado digital, ou seja, você constituiu esse CNPJ, abriu essa empresa e vai fazer o seu primeiro lançamento, muito provavelmente que você vai ficar aqui no primeiro lançamento na faixa 1. Por quê? Essa faixa 1, ela é para quem fatura até 180 mil. Então, se você faturou aqui 100 mil no caso do nosso exemplo, você vai estar ainda dentro da faixa 1. E qual que é a alíquota de imposto aqui nessa faixa 1? Ela é de 6%. Então, 6% de 100 mil que foi o faturado, nós temos 6 mil reais. Quando eu faturo mais do que 180 mil nos últimos 12 meses, então a Receita Federal ela traz esses 12 meses e soma, e aí ela olha lá, se você faturou mais do que 180 mil nesses 12 meses, então você vai ter que tributar pela faixa 2. Então uma empresa que já fez um lançamento, mesmo que não faturou lá o seu 6 em 7, mas já tem um certo faturamento nos últimos meses, e aí faz um lançamento, faturou 6 em 7. Provavelmente ela vai se enquadrar aqui na faixa 2, então por isso que eu trouxe aqui a faixa 2 também para o nosso exemplo. Por quê? Porque muda a alíquota de tributação. De 6% ela vai para 11,20%. Sobre os 100 mil que a gente tem aqui faturado, daria 11.200, tá? Ah, mas é só isso que eu vou pagar de imposto? Eu tenho que pagar mais alguma coisa? Eu ouvi falar que eu tenho que pagar INSS? Temos também a questão do INSS, tá? Porém, o INSS, aqui no caso, ele é de 11% e nós temos que fazer o cálculo dele de acordo com o seu Prolabore. O que seria o Prolabore? Seria o seu próprio salário, ou pelo menos o salário do administrador dessa empresa. Se você tem sócios e tem lá uma pessoa que está como administrador dessa empresa, a gente precisa todos os meses fazer o cálculo do INSS para esse sócio que é o administrador, e pode ser de apenas um salário mínimo, ou se for algum outro tipo de acordo que tenha na sociedade com esse sócio administrador, a gente pode também elevar esse valor. Porém, quanto maior esse valor, mais vai pagar de INSS. Só que o INSS ele tem um teto, ele tem um limite. O limite atual é por volta de R$ 7.500. Então até R$ 7.500 paga-se os 11%. Ah, eu quero colocar um Prolabore aqui para o sócio administrador de 10 mil reais. Eu vou pagar 11% de 10 mil? Não, você vai colocar o Prolabore de 10 mil, mas você vai pagar apenas até 7.500, que é o teto do INSS. Nesse exemplo aqui, eu coloquei apenas um salário mínimo
tá? Que é o que a legislação ali permite, que a gente coloca de mínimo para recolhimento do INSS, e aí 11%, a gente teria R$ 155,32 aqui de INSS. Então, basicamente, no Simples Nacional, esses seriam os impostos. E muito que provavelmente o melhor regime tributário para quem está fazendo o seu primeiro lançamento, para quem está iniciando. Por quê? Depois que você começa ali no Simples Nacional, durante o ano, a gente tem estratégias tributárias para mudar você de regime tributário. Então, se você está com receio de começar aqui e começar a faturar muito e começar a perder dinheiro pagando mais impostos aqui na Master você não precisa ficar preocupado com isso. Por quê? A gente acompanha em tempo real o seu faturamento para que você sempre paga o menor imposto possível dentro da lei. Então, se chegar um momento que você está no Simples e a gente faz uma análise ali com o seu faturamento atual e verifica que compensa você vir aqui para o lucro presumido, nós vamos fazer um movimento estratégico na parte tributária da sua empresa para que você, o quanto antes, possa sim ser tributado pelo lucro presumido, tá? Por que eu estou mencionando esse detalhe? Porque muitos contadores falam que você só pode mudar de regime tributário em janeiro, mas tem uma forma, uma estratégia tributária da gente fazer isso durante o ano corrente. Só que tudo isso demanda cálculos para que a gente possa ver se realmente compensa ou se compensa esperar o mês de janeiro do ano seguinte para realmente você mudar e começar o ano com um novo regime tributário. Mas aí eu trouxe aqui também o exemplo do lucro presumido. Para esse mesmo faturamento, para esse mesmo cenário, nós temos aqui o lucro presumido. O lucro presumido, ele demanda mais cálculos para que a gente possa chegar realmente nos impostos a pagar, e as alíquotas são separadas. Então, quando a gente vem aqui para o Simples Nacional, a gente tem uma unificação das alíquotas, que são as alíquotas municipais, quando tem venda de produtos estaduais, e para serviços e venda de produtos, as alíquotas federais. Então ela já está tudo embutido aqui dentro, tanto do 6% quanto do 11,20% que eu mencionei as faixas de tributação. Já aqui no lucro presumido, a gente tem que fazer os cálculos segregados. Então aqui eu vou ter o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e ISS. Esses de cima são todos impostos federais e o ISS, imposto municipal. Só que além disso, eu tenho uma base de cálculo para encontrar. Aqui no caso do infoproduto é 32% sobre o meu faturamento. Então 32% de 100 mil, eu vou ter aqui 32 mil. Então eu vou começar a fazer os cálculos de tributação do meu imposto de renda pessoa jurídica. Eu já achei minha base de 32 e a alíquota aqui é 15%, o que eu teria aqui 4.800. Só que aí tem um outro detalhe aqui. A Receita Federal ela fala que toda empresa do lucro presumido que dentro daquele período mensal ou trimestral, no caso de mensal, faturar mais do que 20 mil aqui na base de cálculo, você vai pagar um imposto adicional. E no caso de trimestral, seria 60 mil, que seria os 20 multiplicado por 3. É um pouco complexo, mas é isso que a gente faz para você. A gente faz tudo isso aqui e entrega pronto para que você realmente não tenha nenhum trabalho. 32 mil que é a minha base de cálculo. Eu sei que se eu faturei mais do que 20 mil aqui na base de cálculo, eu vou ter que pagar o meu adicional de imposto de renda, que é de 10%. Então qual que é o cálculo que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que pegar esses 32 menos os 20, que é o que a Receita coloca para mim como limite, e aplicar a alíquota de 10%. Aqui vai dar 12 mil, 10%, 1.200. Somando com os 4.800 da base de cálculo aqui inicial dos 15%, eu vou ter 6 mil de imposto de renda pessoa jurídica para pagar referente a essa tributação. E aí eu vou para o meu cálculo de contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui é 32 mil também, que é a mesma base de cálculo, 9% alíquota, 2.800. PIS e COFINS é calculado sobre o montante do faturamento. Então, o PIS 0,65%, 650 reais aqui, porque eu calculei sobre os 100 mil. O COFINS, que é 3% de 100 mil, 3 mil reais. Então, eu somando aqui as minhas alíquotas federais, 12.530.
Fora isso, eu tenho que ver o pagamento do meu ISS, que é o Imposto sobre o Serviço do meu município. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente sabe que muitos players do mercado digital, quando eles vão constituir a sua empresa, eles alugam uma sede virtual. Por quê? Porque às vezes ele trabalha da própria residência dele e ele não quer que o endereço da residência dele apareça ali no CNPJ. E aí que entra a importância também da sede virtual em relação ao planejamento tributário. Por quê? Porque o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e ele é municipal, ele tem uma variação de 2% a 5% dependendo do município. Então, se a gente pegar aqui onde a gente está, que é interior de São Paulo, 2%. Se eu for abrir isso em uma outra cidade, em um outro estado, pode ser que a gente vai ter aqui a alíquota de 5%. Então, são 3% de diferença. Sobre 10 mil, esses 3% de diferença já são 3 mil reais. Então perceba que é muito significativo esse cálculo na hora de você fazer o planejamento tributário, até mesmo para você fazer a constituição da sua empresa. Aqui a gente vai ter 2 mil reais se for 2% e 5 mil reais se for 5%. Se eu somar aqui com os meus impostos federais, eu vou ter 14.530 se for 2% no meu município, ou vou ter aqui 17.530 se for um município onde é 5%. Então, mesmo considerando 2%, eu já consigo tomar uma decisão de que para essa simulação, para essa empresa fazer esse lançamento digital e pagar o menor imposto possível dentro da lei, ela precisa estar no Simples Nacional. Mas isso é tudo questão de fazer os cálculos com seus números reais, com seus números atuais. Pode ser que no seu caso compense o lucro presumido. Ou, além disso, a gente tem um outro regime tributário que não está aqui nesse exemplo, mas é um regime tributário um pouco mais complexo, porém, para alguns casos, principalmente grandes players do mercado digital, a gente pode utilizar o regime tributário do lucro real. Isso vai depender muito também, além do faturamento, a questão das despesas que você considera ali no momento de fazer esse lançamento digital. Então é muito importante que você tenha o apoio de uma contabilidade especializada, assim como nós somos aqui da Master Contábil, para que podemos fazer que a sua empresa pague o menor imposto possível, de acordo com a legislação atual. Se você tem alguma dúvida ainda a respeito da tributação, de pagamento de impostos para lançamento digital, comenta aqui nesse vídeo que nós teremos o maior prazer em lhe responder. Ou também na descrição desse vídeo tem o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato diretamente pelo WhatsApp e falar agora mesmo com um de nossos contadores e tirar as suas dúvidas e também solicitar que a gente possa fazer para você um cálculo de planejamento tributário de acordo com o seu faturamento atual, para que você pague o menor imposto possível. E não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos do marketing digital, pois assim toda semana vocês vão continuar recebendo este tipo de conteúdo. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.